Like, manda um pix, segue o Jesus aí mais seguido do Brasil, meu povo, rumo aos 100 mil, hein? Vamos ver aqui a opinião do Monark sobre Jesus. Jesus, hein? Fala, Monarcão. Que Eu mais? acho- Que eu- mais? eu- Eu entrei em algumas, eu só tô querendo Sim, fazer o... eu acho que o mais importante, se Deus existe ou não, é a gente entender que existe o caminho do bem e ele tá escrito. É. E eu acho que a religião é só um veículo para chegar nesse caminho, mas eu não acho que ela é o fim em si mesmo. O fim é Deus, né? Mas veja que se Deus fez homem é relevante, né? É uma questão, né? Eu confesso que eu não acredito nisso. Sim, Eu não sim. acredito em sobrenatural. Sim. Eu não acho que Jesus tinha poderes ou andava em cima da água, ou que ele tenha ressuscitado realmente. Mas veja que, sim, o ponto meu é que as pessoas ali certamente acreditavam que escreveram, né? Sim, mas as pessoas acreditavam muita besteira na Idade Média, na Antiguidade. A gente acreditava em Thor, a gente acreditava em várias paradas nada a Mas ver, o né? Thor tem uma coisa diferente, né? No caso do Thor, isso difere muito, né? Não tem a cripta, não tem a tumba do Thor, não tem o fato de que ele é comprovadamente histórico. Eu acredito Não. que pode ter existido Jesus É. como pessoa. Eu só não acredito que ele tinha poderes Não tem o sobrenaturais. fato de que pessoas morreram a atestar que o Thor tinha ressuscitado, sabe? Tipo, ninguém... Não existe na história do Thor, entendeu? Tem uma diferença tão grande. Essa mesma igreja que você falou que é histórica, né? Ela tem uma conexão muito forte com com simplesmente o fato de que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa. Assim, você pode... Tipo, eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu acho que Jesus existiu, ele pode ter sido um filósofo muito Sim. pica na época e ter conquistado uma galera lá e ter tido muitas ideias boas que hoje a gente usa, mas agora acreditar que ele tinha algum poder de sobrenaturalidade, Mas veja que ou aí... que ele era realmente Deus encarnado, tá Mas ligado? veja, aí vem um ponto, né? Que eu volto pra história do C.S. Lewis. Se ele parece sábio, certo? Se ele soa como sábio, e se você começa a encaixar os documentos e ver a coisa, tudo soa muito mais... é incoerente ele ser sábio e dizer que é Deus. O problema do cristianismo, que é diferente de todos os restos, eu acho que esse é diferente de todo o resto. Religião mórmon, que a gente vai citar comigo, mas é isso. Chegou uma tábua dourada, só que não tem a tábua dourada. Maomé fala que o anjo Gabriel desceu e editou pra ele as coisas, mas não tem os negócios, certo? Isso não aconteceu. O cristianismo é a única... O cristianismo, ele é a única religião que tem todas essas coisas que eu tô te falando, entendeu? Ele é a única religião que você consegue ir nos lugares, você consegue ver os lugares, sabe? E você tem muitos ao longo de centenas de anos, da época e de outras épocas. É porque o cristianismo virou Estado durante muito tempo. Então é natural que tivesse realmente essas coisas históricas. Mas isso não significa que Jesus era realmente Deus. Entendeu? Em Fátima. Não, eu, tipo, é que eu não acredito nisso, Claro, entendeu? claro. Mas eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus é um cara da hora, mas eu não acredito. Eu não acredito que que Deus deu a opção de quebrar suas próprias regras, entendeu? Será que Jesus, encontrando Monark, também acharia Monark um cara da hora ou isso nunca seria recíproco? Eu acho que uma das regras de Deus é que ele criou o início e o meio e o fim já são parte da criação. Ele não vai ficar interferindo, O sobrenatural... Não, mas ele não interfere, né? Você vive num mundo que ele não fica interferindo. Se ele reencarnou como Jesus, ele interferiu, né? Claro, porque mas não alterar as leis cósmicas, né? Quer dizer, quando você fala do milagre... Se ele tá andando na água, ressuscitando, ele tá alterando as leis universais. Ele tá fazendo algo acontecer na realidade que é impossível. É sobrenatural. Não. Então, veja, aí que tá o ponto que eu acho que é interessante. Impossível, veja, considerando que ele é Deus, não é impossível. Ou seja, logicamente não é. É impossível você andar na água. Não é impossível Deus andar na água. Sim, mas é impossível na física. É impossível alguém ressuscitar, entendeu? Depois de 3 dias. É impossível supondo um ente natural, né? Supondo que a gente vive na vida real, né? A vida real limita isso. O que você tá chamando de vida real é a vida material. Sim. Qualquer elemento não material já não segue as mesmas regras, né? Mas que elemento não material está aqui? Há vários. O triângulo é não material e é real. Como assim? O triângulo não é material. O triângulo é um conceito. Ele é exatamente. O triângulo existe, ele é mais que um conceito, né? Ele é real. Qual a soma dos ângulos internos de um triângulo?
Mas eu acho que o triângulo também existe na vida real. Você consegue ver triângulos Não, e claro, você observar consegue... triângulos. Sim, perfeitamente. Mas o triângulo que você vê material, ele não é o triângulo. Você tá vendo, Ele é um triângulo. Você tá vendo uma representação de um triângulo, mas não o triângulo. O triângulo é só um conceito. A representação do triângulo, mas veja, não é só um conceito, é um termo errado. Ele é real. Se você olhar todas as propriedades dele, certo? E você ver como ele se porta, ele não é alterável. O triângulo que você faz como representação, ele reflete as propriedades do triângulo não material, que são reais e que não se alteram pelo fato de você representar ele materialmente. Então, esse é um exemplo só de... porque aqui a gente ouviu todos nós fomos educados no materialismo. Todos os nossos pensamentos vêm do nosso cérebro e todas as coisas são materiais. Mas só que já tem uma coisa não material. O próprio pensamento e a autoconsciência não é material. Não tem nenhuma sinapse do seu cérebro que é a sua autoconsciência. Não existe, isso não faz nenhum sentido. Não tem um elemento elétrico que é a sua autoconsciência. Sim, ela é o conjunto das coisas, né? Esse fio condutor que você tem uma noção de qual é a sua vida, ele é absolutamente não material. Ele não faz nem sentido ser escrito de maneira material, ele não tem nenhum nexo. A noção eu sou o monarca, certo? A pessoa, a própria noção de uma pessoa não é material. Ela é material a partir do momento que você é uma pessoa, né? Mas o fluxo de consciência de que o seu corpo é o mesmo, sabe? De quando você existe uma unidade. A consciência é material porque ela surge através dos processos sinápticos da mente. O fato da gente não conseguir entender como a consciência acontece não quer dizer que ela não tem um processo material para acontecer. Mas o próprio fluxo de como funciona isso, veja, que veja, são duas coisas diferentes. Os processos sinápticos, eu não estou negando eles, que você tem um corpo, aliás, para mim é evidente que está associado a isso. O fluxo, o que é diferente, veja, não é... O processo sináptico em si, ele não é a mesma coisa, entende? São duas coisas separadas. Uma coisa está associada à outra, são processos. Mas ele não é a mesma coisa de que a noção que você tem, a própria... Veja, você tem a consciência, a percepção de que você é você. Sim. Essa percepção ela não tem uma casinha, não tem um bloco que é a percepção de quem é você. Tá aqui, ó. Mas é que isso que você está falando não é um bloco, entende? Na prática... O impulso eletromagnético não é a mesma coisa. Então, mas essa minha noção, essa minha noção de consciência, se eu retiro parte do meu cérebro, eu perco ela, entendeu? Se eu trocasse mecanicamente a parte do seu cérebro que fosse feita por outra, você manteria, correto? Se eu recriasse a sua célula com perfeição e colocasse no lugar, você não manteria? A minha consciência? Supondo que a sua célula fosse recriada como você perdeu a atual, certo? E eu troco por outra com... Bom, o corpo faz isso diariamente. Inclusive, de 8 a 8 anos, todas as células são modificadas. O que é incrível na alma, na permanência da sua consciência, é que a despeito das suas células estarem se renovando, a despeito da sua biologia estar fazendo todas as coisas, você mantém esse mesmo fluxo de entendimento de que você é você. Mas isso tem uma explicação material, né? Não tem nenhuma explicação material para isso, né? Não tem uma explicação que dá conta. Né? Mas genética ainda não explica tudo isso que eu falei, entende? Quer dizer, tudo que você vai falar material, você está associando um processo biológico a esse ponto, mas ele ainda não é a explicação do que eu falei. Então, mas você entende que muitas das coisas que a gente atribui à alma e essas coisas que são não materiais, digamos assim, elas talvez sejam apenas coisas que a gente não entende completamente ainda, mas a gente pode no futuro vir a compreender. Elas são muito mais próximas do próprio exemplo que eu falei do triângulo. Elas não são parecidas com isso que você falou. Por quê? O conhecimento material, ele tem uma série de... outra coisa que a matéria não explica, verdades de cunho ético, né? Bom, entrou até comercial porque o bagulho ficou louco aqui nessa conversa, hein? Já deixa o teu likezão aí, Brasil. Nenhuma verdade de cunho ético é explicado por um ponto de vista material. Não há absolutamente nada de material que explica uma única verdade de cunho ético. Fala aí uma verdade ética, então. Eu não deveria fazer mal ao inocente. Por que não? O que explica você não fazer mal ao inocente? O que não explica fazer mal... Então, aí a gente volta para nossa razão, né? Para percepção. Mas você não quer causar um dano material às pessoas. Não. Porque você entende que a materialidade dela vai sofrer e você não quer causar isso. Veja que esse utilitarismo total, né? Não dá conta da ética, né? Porque daí aí fala assim, nessa lógica, né? De que o princípio moral, ele não é pelo bem que é... Ele não é pela própria noção do que é o bem, né? Mas ele é, na verdade, só por uma utilidade, que se transgride todas as coisas atualmente. Inclusive, toda a nossa relativização da moral vem daí. Uhum. Quer dizer, no final das contas, por que eu não faço um mal a alguém, sabe? Porque é mal. Porque eu tenho essa percepção do que é o bem. Porque eu entendo que existe uma harmonia
e que existe um valor na própria, na própria existência dos homens, sabe? Um valor nisso. Uhum. E eu, de algum modo, amo esse valor e respeito esse valor. E isso não é material. O amor que eu tenho pelos meus filhos, ele tem um elemento biológico, obviamente. Eu gerei eles e, portanto, biologicamente Você tem hormônios que fazem eu tenho você gostar hormônios que dele. me fazem gostar deles. É. Mas o fato de um homem entregar a vida por outro, ele não se explica... Não tem uma lógica material, né? Não. Sim, verdade. Então, assim, você quando fala do material, você esbarra nas verdades de cunho matemático, que elas não são explicadas pela pura matéria, e a qual a ciência, inclusive, pressupõe essas verdades de cunho matemático para existir. Você não explica... A matéria é explicada pelo cunho, exato. A matéria é explicada por verdades que não vêm da matéria, entendeu? Sim, sim. Aí, você esbarra nas verdades de cunho ético, que elas são fundamentais para a experiência humana e que elas não são explicadas pela matéria. Você esbarra na própria, obviamente, origem do cosmos, que não é auto-explicado pela matéria, porque não faz sentido, seria auto-explicativo, não faz sentido. E isso é evidente que a origem... não, mas é que tem uma outra casa, que são ETs, tudo bem, mas qual é a origem dos ETs? E você vai cair num paradoxo infinito, né? Que ele não se auto-explica. E você não explica, você pode falar, é óbvio que a consciência tem tudo a ver com o cérebro, eu não tô dissociando consciência e cérebro, não é esse meu ponto. Mas o todo do que é a sua personalidade, sabe, ele não se explica por nenhum processo material, ele é muito maior, é um treco muito maior. A existência da realidade como um todo é uma parada inexplicável, né? Muito maior. Porque existe a realidade. Então quando a gente começa a quebrar o materialismo mentalmente, sabe, que é uma prisão, o materialismo... ele é uma das grandes prisões do mundo atual. E ele gerou muito desse relativismo, que todo mundo é utilitarista, todo mundo é o que dá mais prazer e menos dor. A gente passa por cima dos outros com a maior facilidade do mundo. Esse mundo iluminista, um dos preceitos fundamentais dele, não é só que ele é oligárquico. O oligárquico é quase uma consequência do outro preceito dele. É que ele é altamente utilitarista e materialista. Sim. E no fim, essa é a realidade mais real, né? Então, mas essa realidade pode mais até real... não querer ser materialista, mas o materialismo nos regula, né? Mas eu acabei de falar várias coisas que fogem do materialismo. E a despeito e essas coisas são reais. E veja só, quando eu penso fora do materialismo, a gente já tá pensando em algo sobrenatural. Por natureza, mas que envolve a natureza. Ou seja, as coisas estão sobrepostas. Veja que o triângulo não tá violando a natureza. Entende? Não, apesar de ser imaterial, parte. ele faz parte. E a própria presença... Mas esse triângulo que você tá falando, ele só é imaterial por causa da construção material do seu cérebro. Você que criou essa imaterialidade. Mas eu não consigo... Mas veja, ele tem características que fogem do meu controle. A matemática... Se você não existisse, o conceito de triângulo não existiria. Mas veja que quando você... A matemática, ela tem essa coisa maravilhosa dela. Ela não obedece, entendeu? E aí vem a matemática é incrível nesse ponto. Porque quando a gente fala você criou isso, pra matemática se torna altissimamente complicado. Sabe por quê? Nada se porta da maneira como você quer e ele te força e ele bate na sua cabeça como você teve no primeiro ano do ensino fundamental. O triângulo você pode tentar desenhar ele 600 vezes. A soma dos ângulos externos dele vai dar 180. As propriedades matemáticas continuam iguais e o fato de você tentar lutar contra elas só vão mostrar pra você o quanto elas são reais independente da sua vontade. Sim. Elas são um tapa na sua cara gigantesco. As verdades de cunho ético são iguais. Beber em excesso faz mal. Tem a ver com matéria, claro que tem a ver com a matéria, mas é verdade de cunho ético também. E se você tentar fugir dela, ela vai te bater na sua cabeça, querendo você ou não. Sim, o álcool bate em mim todas as vezes. A vontade humana tá abaixo da percepção dessas verdades mais profundas. Sim, mas elas existem, né? Elas existem. E elas não são materiais. E daí, se elas não são materiais, agora a gente já tá olhando fora do materialismo. Se a gente tá olhando fora do materialismo, o nosso campo de possibilidades aumenta. Entendi. Faz sentido. A hipótese de que tem Deus não é tão absurda para nós agora, certo? E a hipótese de que Deus não quer nos largar, como a gente voltou na discussão anterior, também não é tão absurda. Ou seja, para que Deus se encarnaria? Porque Deus não quer nos abandonar aqui para completa... Então, Deus não tá violando as leis... Deus não é um sádico, né? Criou só um lugar de tortura para colocar... Deus não é só um sádico que criou só um lugar de tortura. Aí volta pros irmãos Karamazov. Se Deus realmente não nos ama, não tem Cristo, não tem Deus, esse mundo é... pretty darn sem tortura, sabe? É um inferno. Ele mundo é inferno. A gente nasceu no inferno. Mas às vezes parece, viu? Que agora, nasceu no inferno. Então, essa é uma alternativa. Mas aí volta pro Black Pill ou God Pill. Não, cara, no fim acaba indo pra isso. Cara, vai sempre voltar. E daí, se Deus se encarnou e ele quer cuidar de você, e ele quer te salvar de algum modo, não é nem um absurdo que ele anda sobre a água. Porque ele é Deus. Entende o raciocínio? Quer dizer... Nesse sentido, Deus pode fazer qualquer
qualquer coisa, né? Se a gente Claro. se ele é ilimitado. Claro. Então o milagre que eu não não é. acredito- eu não O acredito. milagre não é contra a lei natural. Só esse é o ponto que eu ia colocar, sabe? Pode crer, faz sentido. Não, é interessante mesmo. Isso é uma discussão complexa que É. nunca vamos chegar na conclusão final, né? Da coisa Sim, toda. Mas é muito sim. interessante falar sobre essas coisas Não, é. e tudo mais. Brasil, e aí, você concorda com o Monark ou você concorda com Guilherme Freire? Olha, antes de ir embora, eu quero pedir para você deixar o teu like e ajudar a realizar meu sonho de chegar em 100 mil seguidores no canal principal. O link vai estar na descrição. É nóis, abraço sagrado aí, Bessa Cibernética e fui!